Bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos, né? Gente, eu fiquei uns dias sem gravar vídeo, meu celular tá com problema, viu? Eu não sei o que é, a câmera fica caindo, aí meu genro deu uma mexida, eu sei que virou um rebuliço aqui, mas vamos tentar gravar esse vídeo aqui, ver se sobe, né? E hoje eu quero falar, antes de começar, gente, por favor, dê o famoso joinha, né? O like, tá? Para o algoritmo entender que o vídeo é relevante, tá bom? Gente, eu quero passar aqui numa passagem de Mateus 15, 21, do capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Vou pegar três passagens hoje. Depois Mateus 23, 12 e Tiago 4 e 10. Isso é sobre humilhação, tá? Mas vamos lá, depois eu vou explicando. Mateus 15, 21, 28 é de uma passagem da mulher cananeia, tá ok? Então vamos lá. E partindo Jesus dali, foi para a partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando aos pés dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo-lhe, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse-lhe: Senhor, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: Mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a tua filha ficou sã. Vamos aqui ao outro, Mateus 23, 12. Pois todo aquele que a si se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Em Tiago 4,10 está: Humilhai-vos perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. Senhor, gente, eu quero falar com vocês sobre essas passagens sobre humilhação. Quando Jesus, essa história da mulher cananeia é assim, fala, nossa, mas Jesus chamou ela de cachorrinha, né? Então, a princípio, Jesus homem, né, antes de morrer, a gente não tinha acesso a ele. E ela era uma mulher cananeia, ela não era uma mulher judia. Jesus veio especificamente para os judeus. Os judeus os renegaram, por isso ele teve a morte de cruz, e só nós, outros povos, tivemos acesso à salvação, às benécias que ele nos tem dado até nos dias atuais. Mas antes dele morrer e ressuscitar, nenhum povo tinha acesso a ele. Ele veio para o povo judeu e o povo judeu o renegou. Ponto. Isso é um fato. Nós só tivemos acesso a isso depois do sacrifício dele na cruz. Mas aqui a gente vê essa mulher se humilhando, porque ela estava com uma filha endemoninhada. Endemoninhada, que quer dizer um ninho de demônio. E ela chama: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gente, a minha gente se coloca no lugar dessa mulher. Imagina estar lidando com uma filha que está com um ninho de demônio.
O que que ela não passava naquela época? E ela, sendo uma mulher que não era judia, ela era cananeia, já era um povo rejeitado pelos próprios judeus, ali se humilhando. E Jesus de cara já falou para ela: não, eu não vou te dar, porque não é lícito tirar dos filhos da casa de Israel para deitar aos cachorrinhos, porque era assim que o povo cananeu era chamado, de cachorro. Tá? Isso era uma cultura lá desde o Antigo Testamento. Aí ela foi até os apóstolos: Senhor, manda embora. Então é assim, quando você está se humilhando, sempre vem um fazendo: não, vai, para com isso. Então, e quando ela se humilhou e o adorou, Jesus teve misericórdia dela, mesmo ainda ela não tendo acesso à graça, mesmo ainda ela não tendo acesso às benécias do Senhor. Ele falou: vai-te que a tua fé curou a tua filha. E o Senhor tem falado muito ao meu espírito nesses últimos tempos sobre nós, os brasileiros, né? Que nós temos o espírito de cachorro vira-lata. Vocês me perdoem eu dizer isso, mas é assim, nós temos o espírito de cachorro vira-lata. A gente tá aí se humilhando a governos, se humilhando para ter um alimento, se humilhando para ter um dinheiro para conseguir pagar nossas contas que tem que ser paga, porque se não pagar a gente fica frita, como fala. E a gente fica ali dependendo de um governo perdulário, omisso, que só está preocupado em se enriquecer. Gente, vocês não têm noção do tamanho da riqueza do Brasil. O Brasil é um país próspero, um país que tem alimento, um país muito rico. E um povo tão miserável, um povo tão que gosta de se humilhar para governo, gosta de se humilhar para prefeitos, para receber benécias, para receber cesta básica, Bolsa Família. Olha, eu não vou ficar batendo nesse critério. Gente, o nosso problema do Brasil, eu já falei, é cultural. Desde que nós fomos colonizados como escravos, dependendo de governos. Não que não tenha que ter governo, tem que ter, só que a gente tem que parar com esse espírito de cachorro vira-lata e tá se humilhando para governo para a gente ter o pão diário, porque é assim que a gente tá. A gente parou aqui, se humilhar para ter o pão diário para governo. E governo corrupto, que o povo pôs lá. Uma narrativa idiota que o povo nem entende o que está acontecendo no Brasil. Vamos falar a verdade. Se vocês assistirem a televisão, ligar, ninguém... eu garanto que... Acho que 80% da população brasileira não sabe o que está acontecendo no Brasil. Você sabe por que a gente ainda não foi destruído por outras nações? Porque a gente alimenta por volta de 8 bilhões de pessoas diária pelo nosso agronegócio. Tá? Por que o Lula vendeu nós para a China? Porque aqui tem terras raras, tem o nióbio lá que é essencial para a tecnologia. Gente, a gente tem que parar de ser idiota, a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que entender do nosso país, a gente tem que ser patriota. Mas o povo não quer saber. Não, eu vou receber um Bolsa Família, eu vou receber um Vale Gás, eu vou receber uma cesta básica. Ah, tá bom, eu agradeço a Deus. Gente, para com isso. Deus colocou a gente numa terra próspera, numa terra abundante. Vamos parar de ter esse espírito de cachorro vira-lata. Você consegue a muito custo aí uma casa, aí tem um pedacinho de terra, aí o povo, não, eu não quero terra na minha casa, eu não quero poeira aqui. Vou cimentar, vou pôr piso, vou fazer... Gente, o povo brasileiro não tem coragem de fazer um canteiro de salsinha e cebolinha. Essa é a cultura, essa é a mente do brasileiro.
Se vocês compararem com outras culturas, o americano só come enlatado, conserva. Por quê? Porque pela escassez de alimento, pelo clima, pelo um monte de fator. Nós temos comida fresca no mercado. Mas o povo não se atenta a esses detalhes. Eu falo que esse governo só deita e rola com as outras nações aí fora, com a Europa, com os Estados Unidos, porque a gente abastece o mundo com alimento. Alimento, ouro, pedras preciosas, tudo tirado daqui. A indústria farmacêutica vem, levam as ervas lá da Amazônia embora, aí mandam por insumos de volta para cá, para as indústrias farmacêuticas, geralmente da China, os Estados Unidos, vendendo medicamento caríssimo para nós na farmácia. É assim que nós estamos. Por quê? Porque o povo nunca se atentou a esse detalhe. O povo nunca parou para pensar, ó, eu vou estudar, vou ser gente, vou ser alguém, vou ser uma pesquisadora. Você é uma historiadora que conta a verdadeira história do Brasil, desde a colonização. Vocês ficam com uma narrativa idiota, tosca, e achando, pondo na cabeça do povo que isso é verdadeiro, que isso é verdade. Que a gente tem que ser pobre, miserável, a gente tem que ser pobre, miserável em relação à grandeza de Deus, mas não aqui nessa terra. E eu também não estou pregando prosperidade, não. Porque nós já chegamos aqui, onde nós chegamos, agora a gente vai ter que aguentar a marimba. De tudo isso que está acontecendo. Porque isso daí vem de uma cultura lá atrás. Uma cultura introduzida por europeus, por todo mundo. Nós somos um povo, uma mistura de raças, porque nós somos uma miscelânea de raças. Tá? E nós não temos direito a isso. Nós não temos estando tendo direito ao Brasil, a nossa terra. E eu não estou falando de invasão de outros países, sobre guerra, sobre o que está acontecendo atualmente, não. Estou falando da cultura de anos, isso aí de anos atrás, desde que foi descoberto o Brasil. Então, a gente parou aqui. O espírito de cachorro vira-lata. Como que a gente sai dessa? Sinceramente, eu não sei, porque eu também fui criada nesse contexto. De cachorro vira-lata, que tem que comer das migalhas que caem da mesa do governo. Eu também fui criada nesse estilo. Mas aí é conhecendo a palavra de Deus que a gente vê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é só Ele que liberta. É que nem eu falei, eu não estou pregando prosperidade, porque a igreja há muito tempo parou de pregar a mensagem da cruz para pregar prosperidade. Não é isso, não. Aí eu quero entrar aqui nesse versículo aqui, Mateus 23, 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O que quer dizer esse versículo? Tem até um versículo fake aí, né? Que o povo fala assim, eu quero ver o dia que eu vou ser exaltado, porque humilhado eu já sou todo dia. E eu tô acabando de falar. Nós somos humilhados todos os dias pelos outros de fora. Mas nós não vamos nos conseguir sair dessa sem a presença de Jesus. Nós temos que nos humilhar a Ele e Ele nos exaltará. Nós temos que nos humilhar aos pés de Jesus. O lugar mais alto que a gente tem que estar é aos pés de Cristo, para Ele nos exaltar. Eu não sei se é com bem, se é com prosperidade, se é com saúde, se é com... Não sei. Nosso DNA, cada um tem um DNA diferente, cada um tem um propósito diferente no papel perante Cristo, perante Deus. Então, a área que o Senhor vai nos exaltar, eu não sei. Cabe a Ele decidir, cabe a vocês refletirem. Depois em Tiago tá, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, não adianta vocês acharem que o mundo vai humilhar vocês, Jesus vai nos exaltar. Não vai.
Não vai. Quem está nos humilhando aqui é Satanás. Sabe, toda vez que você. Gente, eu tiro pela minha vida. Toda vez que eu vou falar da palavra do Senhor, é uma luta. É dar ataque de tosse, cai celular, derruba. Olha, a câmera cai. Gente, é um Deus nos acuda para você ler, propagar a palavra de Deus. Por quê? Porque está incomodando o inimigo. Vê se você está numa festa, o inimigo vai lá te incomodar. Uma ova que vai. Começa a pregar a palavra do Senhor para você ver como aparece tribulação na tua vida. Aqui é quebração. Começou de novo a quebração aqui. Mas deixa quebrar. Deixa quebrar. Então é desse jeito que funciona o mundo. Sabe por quê? Quem está nos humilhando é Satanás. E nós estamos querendo levar aqui, ó, no nosso muque. Não, eu consigo. Você não consegue. Esquece que a gente não consegue. Nós vamos morrer humilhado. Tem gente que está descendo a sepultura humilhado por Satanás. Por quê? Porque não quer entregar os pontos. Não quer reconhecer que Jesus Cristo é o único Salvador, é o único Senhor. Para de pôr presidente, de pôr prefeito como Senhor da sua vida. Para que eles vão parar, vão resolver seu problema. Não vai. Não vai. Quem resolve seu problema é Deus. Eles são usados, alguns são usados para ter benesses, porque aqui no mundo a gente tem que lidar com pessoas, a gente tem que lidar com político. Mas já que é para lidar com o político, então pelo menos que você vá para o lado do bem, não vá para o lado do mal. Outro dia eu vi a entrevista do Nicolas aí, o pessoal falando, Nicolas, você é a promessa do futuro do Brasil. Ele falou, gente, se vocês estão pondo a expectativa de vocês em mim para salvar o Brasil, ele falou, esquece, vocês vão se frustrar. Ele falou assim, eu sou político, Deus me colocou na posição de político, mas eu não sou salvação de ninguém, salvação é Jesus Cristo. É um menino com discernimento de sabedoria. Ele vai fazer aquilo que é cabível ele fazer, só que só não depende só dele. Então a gente tá vendo esse rebuliço, tudo que tá acontecendo aí, ninguém tá entendendo nada, sabe? Ninguém tá entendendo nada, ninguém tá... porque é assim uma coisa que tá tão escancarada. Eu vejo assim, o Senhor tá derrubando máscaras mesmo. O Senhor tá trazendo o que é de mais podre, que foi durante muito tempo na nossa república. O Senhor está pondo abaixo. O Senhor está pondo abaixo. Está mostrando quem realmente são as pessoas. Estão caindo máscaras. Tem pessoas inocentes morrendo na cadeia. Porque esse governo colocou e o povo ajudou a colocar. Porque o povo bateu palma. O povo bateu palma quando a Globo meteu o pau, quando a Globo ajudou, a Globo e as outras emissoras ajudou a pôr gente inocente na cadeia. Esse sistema satânico, tirânico, o povo aplaudiu. Eu sei porque tem gente da minha família que veio brigar comigo por conta disso. A única coisa que eu posso fazer é lamentar. É lamentar que o brasileiro tenha uma mentalidade tão pobre, seja tão fácil de ser enganado. Então, eu deixo essa reflexão para vocês. Não pense vocês que o mundo vai humilhar vocês e Jesus vai exaltar, porque não vai, não. Ele só vai exaltar vocês na hora que a gente se dobrar ali aos pés dele e fazer a vontade dele, não a vontade de um sistema satânico. Porque o mundo vai nos humilhar mesmo. Jesus disse, aquele que não tomar a sua cruz, aquele que não negar-se a si mesmo, não tomar a sua cruz e seguir-me, não é digno. Então você está vendo como que se confunde
Às vezes a pessoa está ali se humilhando para conseguir um prato de comida, uma cesta básica, um dinheiro para pagar uma conta. Ah, um dia Deus vai te abençoar. Filho, se você não se render aos pés de Jesus, você vai morrer, você vai descer à sepultura humilhado. Eu sinto muito te dizer isso. Se você não adorar o Senhor teu Deus, você desce à sepultura humilhado. Então, eu vou deixar essa palavra com vocês como reflexão. Tá na hora do Brasil se levantar. Eu não sei se dá mais tempo. Sinceramente, eu não sei se dá mais tempo. Mas eu acho que nunca é tarde para a gente se levantar e exaltar o Senhor. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E tudo que está acontecendo aqui é em torno dele. Querem apagar ele da história. Eu já falei isso para vocês em outro vídeo. Tem tribunal aí, juízes, que antigamente você entrava numa sala aí da corte e tinha um crucifixo. Hoje eles estão tirando o crucifixo. Hoje eles estão tirando. Hoje eles estão tirando tudo quanto é símbolo que representa Jesus. Nós estamos entregues na mão de Satanás. Mas Deus está no controle. Porque isso daí é um alerta para o povo acordar. Eu não sei se é para um tempo um tempo de benécia, de bem-aventurança, ou já é para a salvação mesmo, do arrebatamento. Eu não sei para que o Senhor está deixando tudo isso acontecer. Não cabe a mim. Mas eu vou deixando aqui essa mensagem para vocês. Que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. Meditem sobre isso, tá? Sobre a humilhação. Gente, olha, sinceramente, eu prefiro morrer de fome que ter que me humilhar para prefeito, para presidente da república. Seja qualquer um. Porque eles são pagos com o nosso salário, com o nosso dinheiro, eles têm que fazer isso por nós. Eles têm que dar, no mínimo, segurança, habitação, a coisa que é prioridade. Saúde, que a gente não está tendo. No mínimo. Mas eu vou deixando aqui a palavra, porque é só eu falar de política eu já fico nervosa. Que Deus abençoe nós, abençoe o Brasil, abençoe o povo brasileiro e que todas as orações sejam voltadas para nós, para nossas autoridades, que caia essa autoridade demoníaca que está sobre o Brasil. Fiquem na paz do Senhor Jesus.